Já, já chegou, né? Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Marcos Alves, da cidade de Novo Repartimento, no estado do Pará. Esta tarde eu tenho uma palavra amiga para dizer para você, através da palavra de Deus nesta tarde. Eu gostaria de ler aqui o livro de Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesses. E ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? Nesta tarde, eu quero dar uma palavra de ânimo para você, que através dessa palavra que eu vos trago nesta tarde, é uma palavra de ânimo, não uma palavra de desânimo para a sua vida. Que esta palavra, ela sirva de exemplo para você, para onde quer que você ande, para onde quer que você pise. E nesse momento, essa palavra que eu vos trago é uma palavra que você possa guardar no seu coração. O versículo 13, a qual nós lemos, os discípulos estavam tristes, estavam abatidos. Antes disso, eles conheceram um Jesus que fazia milagres, que faziam coisas importantes com eles. Viram coisas que os seus olhos nunca viram. E que chegou o momento desse Jesus morrer. Imagine o desespero, os corações tristes desses discípulos que andavam com Jesus. As alegrias que compartilhavam, os momentos tão lindos que viviam entre eles. E perdeu um grande amigo que era Jesus. Parece que eles tinham esquecido que esse amigo chamado Jesus falou para ele: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir, vou ressuscitar. Eu imagino agora eles com os olhos tampados, os seus ouvidos tampados, como se tivesse uma venda nos seus olhos, que não pudesse ver ou ouvir aquilo que Jesus falara para eles. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus morreu. E nesse momento saíram dois dos discípulos e foram para uma aldeia chamada Emaús. E essa aldeia, diz a Bíblia Sagrada, que era cerca de 60 estádios, ou seja, eles andaram quase 13 a 15 quilômetros da cidade de Jerusalém. Eu imagino eles conversando entre si, dizendo: foi tão lindo quando nós estávamos com ele. Eram felizes, nós compartilhávamos nossas alegrias. E quem sabe um disse assim: Você viu aquele paralítico andando? Ele disse: Não, porque no momento que você viu o paralítico andando, eu vi foi um mudo falando. E ele disse: Não, eu também vi o cego enxergando. E ele disse: Pois é, isso aqui ficou tudo guardado no nosso coração, acabou tudo. Não tem mais solução para isso mais. Nós estávamos esperando um rei e de repente esse rei morre, desaparece. E já era o terceiro dia, diz a Bíblia Sagrada, a qual nós lemos, de repente eles andando, entristecido o coração,
De repente, esse amigo que morreu, ressuscitou, andou no meio deles. De repente, no meio deles, eles ficaram perplexos e admirados por ver aquele homem de repente vindo diante dele e andando com ele. E aquele amigo, como Jesus, olhou para ele e disse: de quem que vocês estão conversando? De quem que vocês estão comentando? Aí os dois olham para ele e disse, e eles não conheciam que era Jesus. Eles não conheciam que era Jesus. Aí eu olho aqui na Bíblia Sagrada e vejo que eles disseram assim: será possível que tu é peregrino e não está sabendo que Jesus morreu? Será que tu é peregrino, não está conhecendo, não soube da história? Você não viu o alvoroço em Jerusalém? Aí Jesus olha para ele e com a palavra olhando bem fixando, mas eu creio que Jesus falou mais foi com Cleopas. Olhou para ele e disse assim: será possível que tu não estava sabendo que ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar? Eu acho lindo quando Jesus olhou para ele e disse assim: será que vocês não viram a Bíblia antes falando que esse Jesus nasceria de uma virgem? Os profetas não vinham falar dele, mas que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus chamou ele como Nécios. Vocês falam como um louco. Aí eu vejo eles andando e eles gostando da palavra daquele amigo que era Jesus, que eles não estavam conhecendo. De repente, chegando já na aldeia, passando de frente à casa daqueles dois homens, de repente um deles disse assim: ô amigo, por que você não encosta e vem jantar com a gente? Porque já é tarde. Porque pode acontecer alguma coisa com você aí na frente aí. Venha aqui com a gente aqui, venha jantar conosco. E Jesus não queria entrar com eles. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles pegaram Jesus e levaram para dentro de casa. Convenceram Jesus a entrar. Jesus entra. O que me alegra é que eles disseram: nós gostamos tanto da tua palavra que o Senhor vai fazer a oração pelo pão. E ele sentado à mesa, Jesus pega o pão e levanta para o alto. E eles fecham os olhos. E aquela oração, eles começam a meditar. Eles começam a meditar. Eles começam a meditar. Eles começam a degustar a voz de Jesus. E de repente eles de olhos fechados, quem sabe ele trisca no outro e disse: Cleopas, eu estou conhecendo essa voz. A voz dele é idêntica do nosso Jesus. E ele disse: é verdade. A voz dele é idêntica. A voz dele é igual. Aí ele disse assim: será que não é ele? E ele orando e dizendo: Pai, eu apresento este alimento, este pão. E de repente, quando eles abrem os olhos, eles perceberam que era Jesus. Eles perceberam que era Jesus que estava com eles. Imagine eles andando 13 quilômetros. E agora eles voltam correndo 13 quilômetros para ir para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra os discípulos e diz assim: ei, vocês não sabem o que aconteceu. E antes dele dizer alguma coisa, os discípulos dizem: ei, Maria foi até o túmulo. Chegando lá, viu só o pano lá dobradinho no túmulo. Ele ressuscitou. Aí aqueles dois que estavam indo para Emaús, que voltaram para dar a notícia, disse assim:
Se ela foi lá, viu só o pano dobrado, eu quero dizer uma coisa: nós andamos com ele, ele orou, entrou na nossa casa. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele está nesta tarde, nessa live, dizendo para você: convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar na tua casa, porque Ele quer fazer morada na tua casa. E tem uma palavra amiga para dizer para você: Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você, porque Ele sabe que valeu a pena morrer por você. Não desista dos teus sonhos. Jesus, Ele não desistiu dos discípulos. Se Ele não desistiu dos discípulos, porque Ele sabia que nós éramos descendente deles. Ele disse assim, no livro de Mateus, no capítulo 5, olha aqui, Mateus capítulo 5, ele nos dá uma palavra que eu quero dizer para você, que no capítulo 5, ele saiu da grande montanha, alimentou o povo, pegou os seus discípulos, entrou no barco, pegou outros barquinhos e atravessou para outra margem do mar, do outro lado. Sabe por quê? Por causa de uma vida, de um gadareno. Ele viu no íntimo do coração, porque o nosso Jesus, ele é onisciente. Ele disse: tem uma família que está sofrendo pelo seu filho, tem uma família que está perecendo pelo seu filho, e eu vou lá salvar aquela vida. Quando Jesus atravessa do outro lado da margem do mar com seus discípulos, o demônio de longe avistou Jesus e foi correndo ao encontro de Jesus e disse: por que tu vieste agora nos atormentar? Por que tu vieste agora nos atormentar? Jesus sabia que aquela alma precisava dele. Aquele jovem dormia em túmulo, era amarrado com algema, ele quebrava, ele andava todo sujo, era fedorento. Mas Jesus foi lá para salvar ele. Ele viu o desespero da família. Jesus, ele te ama e ele faz tudo por você. Não entristece o teu coração como entristeceu o coração daquele discípulo que pensava que Jesus tinha esquecido deles. Jesus não esqueceu deles. No entanto, ele entrou de repente no caminho com eles e começou a conversar com ele. Entrou na casa dele, orou pelo alimento. Jesus, ele anda com você. Jesus, ele te ama. E a palavra que eu tenho para dizer nesse momento: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Porque grandes coisas vai fazer o Senhor pela tua vida e pela tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lhe dê força para você vencer todos os obstáculos da sua vida. Deus te ama.